Obrigado pela presença. Hoje é um dia que a gente vai refletir sobre o que acontece nos bastidores, desde antes, quando vai entrar na casa espírita, onde nós vamos adentrar. Esse livro foi ditado pelo espírito de Antônio Carlos Tonini. Era um espírito que, quando estava encarnado, ele era espírita. Ele tinha muito desejo, muita vontade, muita curiosidade de conhecer como que aconteciam as coisas na espiritualidade. Ele era fascinado pelo trabalho aqui na Terra, mas ele tinha essa curiosidade. Input. Não, na volta 1. Talvez seja melhor deixar o controle com alguém que já tenha feito test drive, ou que tenha habilitação para dirigir. Porque a tecnologia, a tecnologia faz com a gente... Muita tecnologia. Não, volta um, por favor. Bom, todos os créditos do que a gente vai falar hoje, que sejam dados a eles, ao espírito Tonini, ao médium e essa instituição. Vamos ver figuras que nos mostram como acontece, que é mais fácil didaticamente. Essas figuras não são pictografia, elas não são resultantes de desenhos mediúnicos, mas são narrativas de um espírito que o desenhista foi e fielmente foi colocando lá e foi aprovado pelo espírito. Tá? Vamos nos dar uma noção pedagógica sobre tudo que acontece aqui. Outra coisa. Acabou essa história, estamos sós. Nunca estamos sós. Gradativamente está aumentando a interface dos mundos materiais com os espirituais. Todos nós temos nossos anjos, nossas companhias. Agora, a companhia que nós vamos ter ao nosso lado só depende da gente. Nós que escolhemos. Olha que democracia, que liberdade. De acordo com os nossos sentimentos, nossos desejos, nossas vontades, nossas imantações energéticas, que vão atrair ou repelir. Então, todos nós estamos sempre acompanhados. Ok? Outra verdade antes de começar. Tudo que a gente vai falar aqui, está falando de espíritos nos acompanhando. Ok. Será que espírito só acompanha espírita? Nós, encarnados, somos espíritas com vestimenta momentânea. Os que estão do lado de lá são espíritos sem a roupagem, que outrora estarão com roupagem e nós estaremos sem. É um vai e vem, mas todos nós somos espíritos. Onde se conclui que, independente da religião, os espíritos estão ao nosso lado. Ah, ele é ateu, não acredita. Mas tem um mentor espiritual dele. Ah, o que acontece só nas casas espíritas, espiritualistas. Não é verdade. Todas as casas têm intenção de amor, de bem, de realização, de fazer, de construção, de fraternidade. Tem uma estrutura espiritual por volta. Porque a espiritualidade se vale de tudo para fazer o bem. Mas espera aí, Ernesto, você está falando que uma igreja evangélica tem espírito? Tem. Tem uma equipe espiritual bem segmentada que atua. E o que vai fazer com que ela atue mais ou menos é a intenção, o desejo, a vontade e a seriedade da instituição. Ok? Isso é uma coisa importante para a gente começar a falar. Pode passar alguns slides. Vocês estão vendo bem aqui? Estão vendo aqui? Aqui, Tonini está volitando. Quando somos espíritos, nós volitamos. Volitar significa voar sem asas. Nós percorremos o ar como se fôssemos ondas elétricas. E ele está em companhia de uma pessoa. Porque ele é neófito, ele é recém-desencarnado, que passou por um estágio para se adaptar. Poxa, mas eu vou desencarnar e vou sair voando com minha borboleta? Não é assim. Existe um prazo de maturação para você tomar a consciência de cada coisa. Enquanto você não se conscientiza, a sua mente
vai te levar para onde você estiver ligado. Ah, então isso quer dizer que os umbrais são um lugar circunscrito. Se eu não estiver legal, eu vou para o umbral. Onde é o umbral? Onde é o umbral? O umbral não é uma cidade. Umbral são locais onde as pessoas se reúnem em grupamentos, em que as pessoas que se afinizam, os espíritos que se afinizam, vão ser automaticamente atraídos para esses locais. Daí, Vale dos Suicidas. Existe só um Vale dos Suicidas? Não. Existem vários locais onde, enquanto aquele espírito estiver em estado de perturbação e não tiver consciência plena do que ele fez e o que ele fez foi errado, e ele estiver vinculado a esse processo, ele vai ficar ligado no tempo que for necessário. O grito de liberdade, que é a senha para serem ajudados e serem levados para as colônias para serem tratados, é dado pelo espírito. Quando ele pede, eu reconheço que eu errei, eu peço ajuda, eu peço amparo, me dê a mão. Essa é a senha que você vai ser ajudado. Então, Tonini já tinha passado, já estava no processo já de socorro, de adaptação, e ele teve a permissão de visitar uma casa espírita em funcionamento. Ora, essa permissão, ele, na inocência dele, ele achava que era em resposta àquele anseio que ele tinha de conhecer. Mas na espiritualidade, eles estavam querendo levá-lo lá para ele se engajar no trabalho, ele se estimular para começar a trabalhar. Ele não sabia disso. Então ele foi levado dessa forma. Como que as pessoas, os espíritos colidam? Que velocidade? Na velocidade que desejarem. Ou lenta, ou superior à velocidade do som, à velocidade do pensamento. Imagina, velocidade do pensamento. Alguém viu no YouTube, tem esse vídeo, um vídeo que é meio polêmico, da Globo, Rede Globo, em que eles estavam filmando o hospital onde o Chico Xavier estava internado. Aí, de repente, está lá as câmeras da Globo, de repente aparece uma seta entrando num quarto. O pessoal falou, óbvio, o que é isso? Aí foram perguntar para o Chico. Chico, a gente viu na televisão uma flecha, um feixe de luz entrando, adentrando na janela. Minha mãezinha veio me visitar. Então, os espíritos se volitam na velocidade que desejarem até a velocidade do pensamento, que é muito superior à velocidade do som. Outra questão interessante. De noite eu durmo. Quem dorme? Campeão, quem dorme é o nosso corpo. E nós precisamos organicamente, biologicamente, repousar o corpo para ter um monte de processo biológico para a gente se recuperar e levantar no dia seguinte, porque o corpo precisa de repouso. E o espírito? O espírito, toda noite, sem exceção, ele sai. E sai como? Volitando. Só que não nessa plenitude, porque ele está preso a um fio de prata, porque nós estamos encarnados. Por isso que é fundamental a gente manter uma higiene mental. Presta atenção, gente. A higiene mental, orar agradecendo que chegou a noite, agradecer pelo amparo que a gente tem, agradecer por mais um dia de experiência e vivência. Porque quando a gente se desprende, a gente vai automaticamente para o local onde a gente se afiniza. Então a gente vai ou para a Cracolândia, ou para o Boteco da Vida, ou para o Fliperama, ou vai surfar, ou vai encontrar entes queridos, ou vai encontrar escolas espirituais, ou vai encontrar nossos mentores, para nos relembrarem o nosso planejamento reencarnatório. Porque de vez em quando a gente cai em dúvidas. O que estou fazendo aqui? Estou fazendo o correto? Será que eu estou vacilando? Será que é isso mesmo que o Diego está fazendo? Essas respostas de nós para nós mesmos podem ser dadas pedindo a espiritualidade e na
noite de sono podem vir essas respostas que a gente poderá se lembrar, ou elas poderão vir num estalo ao longo dos dias. Como é que eu não pensei nisso antes? Aquelas ideias que surgem, eu sou um gênio, no estalar de dedos, eu não pensei nisso antes. Opa! Então a solução estava tão fácil na minha frente. O que é isso senão intuição espiritual, muitas vezes obtida quando da emancipação parcial durante a noite? Gente, podem perguntar, tá? Ele falou que é liberado a pergunta. Okay? E está lá ele volitando junto com o trabalhador que foi encarregado de levá-lo até lá, qualificado para isso. E estão vendo a construção da casa espírita ali. Meus amigos, a construção material, física, é feita em metragem quadrada. Mas fiquem sabendo, vamos pegar o TEA aqui. Antes da construção do TEA, e às vezes muitos anos antes, o TEA já estava construído fluidicamente. Quando começam as operações, fisicamente falando, as operações espirituais já começaram muito antes. Então, a gente está vendo a metragem quadrada construída, mas da mesma forma que quando não tinha nada já existia plasmado a instituição, e o funcionamento, e o resgate, o socorro espiritual, hoje existem construções que se desdobram e pegam uma amplitude muito maior do que a metragem quadrada. É como se fosse uma pirâmide inversa do espaço. Vocês sabem, né? Todas as cidades espirituais, todos os umbrais, todas as cidades negativas, com tristeza, são construídas pela mente, pela soma das construções mentais, pelos desejos de cada um. E assim fazem os espíritos, constroem, e aqui existem, como todas as casas, segmentos, quartos compartilhados, bem divididos, asepsia, e os espíritos trabalham diuturnamente. Eles não trabalham só quando a gente está aqui. Seria uma falácia falar isso. Porque, ao contrário de nós, os espíritos têm a felicidade de trabalhar, a recompensa de trabalhar no sorriso e no socorro do próximo. Eles não perdem a oportunidade quando estão desencarnados. Quem perde a oportunidade somos nós. Muito bem. Então, todas as instalações de qualquer casa de amor bem intencionada, existem segmentações espirituais que transcendem a construção física. E aí nós podemos ter casa de passagem espiritual, casa de triagem, pronto-socorro, clínicas, hospitais e escolas e oficinas, para qualificar os espíritos, para que daí, quando eles se recuperarem, eles possam ser levados diretamente para colônias espirituais. Ok? Cada casa tem uma especificidade diferente. Pode passar, peraí, pode passar. E vem Tonini e adentra ao salão. E é recebido por essa figura irradiante, feliz, serena, luminosa, que é o mentor da casa. O mentor da casa, a gente volta a falar, eles se alimentam da felicidade do próximo. Esse deveria ser o nosso objetivo também, a felicidade pura. Mas a gente só encontra a nossa felicidade fazendo a felicidade do próximo. Esse benfeitor, esse mentor espiritual da casa, não foi eleito. Ele não teve mumunha. Ele não passou em provas. Ele é designado pela sua ascendência moral, por aquilo que ele tem, os atributos e as virtudes que ele tem. E isso não tem nenhuma restrição ou questionamento daqueles que trabalham com ele. Todos trabalham felizes, satisfeitos pelo prazer de trabalhar e realizar. O respeitam pela ascendência moral. E assim era com Jesus. Até aqueles que odiavam Jesus o
respeitavam pela ascensão moral que ele tinha, pela energia que ele tinha. Eles eram incapazes de ir além de alguma coisa, até a crucificação. Muito bem. E aí a gente queria abordar, rapidamente, antes de continuar, aquele livro que o Felipe estava falando, Aconteceu na Casa Espírita. Esse livro é extraordinariamente importante, porque ele revela bastidores daquilo que realmente acontece em todas as casas, em todas as religiões. Somos todos elos de uma corrente, todos trabalhando harmonicamente, felizes. Deveria ser assim, cada um respeitando a sua atividade, a sua tarefa. Mas nós, humanos que somos, temos alguma crise de vaidade, de alguma coisa que às vezes nos cega, e nós começamos a pensar que somos melhores ou podemos fazer algo melhor do que aquele que hoje está fazendo. E aí queremos o lugar. Nunca tiramos a cadeira, apenas começamos a ver os defeitos dos outros. O que a espiritualidade sacou? A gente vai falar que aqui em volta existem redes protetoras magnéticas que impedem a espiritualidade negativa abaixo de uma frequência invadir. Mas o que eles se ligaram? Opa, eu não posso invadir a casa, mas se alguma mente que estiver lá naquela casa estiver desvirtuada, estiver enfraquecida, tiver tendência à vaidade, ao orgulho, vamos estimular a vaidade e o orgulho, porque ali a gente vai entrar de carona, de mochila. Eles não precisam entrar aqui, eles precisam linkar a mente àqueles que estão. Então a gente passa a ter elos de corrente, elos frágeis. E eles imantam lá de fora, onde eles estiverem, aquele elo frágil, para que ele fique cada vez mais frágil e comece a uma ferida, algo, uma doença, alguma coisa contagiosa, começa a contagiar. Porque a pessoa nos bastidores vai fala mal de um, fala mal de outro, e fala mal de um, e fala mal de outro. É contagioso? É contagioso. É contagioso. Fofoca, mentira, fala mal de alguém, é contagioso, porque dissemina. E aí cria caraminhola na cabeça dos outros, e os elos vão se desfazendo. Então esse livro narra exatamente essa questão, e narra que como eles não conseguiam atingir a presidente da casa, eles atingiram a presidente da casa, né? Como não conseguiam atingir ela, eles atingiram quem? O marido. Passou a ser impossível a convivência doméstica daquele casal. Ele infernizava aquela pessoa que era trabalhadora, até tentarem contaminá-la, e ela já chegava como no centro? Contaminada. Pode falar. Você disse que é uma tela protetora, né? Existe. Existe. Fato. Então não tem nenhum tipo de espiritualidade inferior. Não é? A gente vai abordar isso aqui. Porque assim, nas reuniões mediúnicas, o que é a rede protetora? É uma rede magnética. Frequência. Abaixo de uma frequência, você não consegue penetrar, porque você sente repelido, como se fosse um choque. Bate que você sente a sensação do choque. Só consegue penetrar quem estiver numa frequência mental acima daquilo. Quem estiver negativo não consegue entrar. Mas o que acontece? Os obsessores, a gente vai mostrar lá, mas nas reuniões mediúnicas, muitas vezes os obsessores se vangloriam de ter entrado, ter furado as cercas, invadido, mas o que eles não sabem é que eles são deixados entrar, porque aqueles podem ser tratados. Nem todos são permitidos. Aí vai ter a figura que vai mostrar vigilantes fazendo corpo a corpo, com equipamento para ver o nível vibratório, e alguns eles deixam entrar, outros não. Quem eles deixam entrar? Aqueles que podem receber o remédio, o auxílio. Aqueles que podem ser socorridos.
aqueles que estão na fase da maturidade, quase chegando à maturidade, para serem ajudados. Então, os médios que você diz que entram na frequência que dá espaço para isso, são ligados ao quê? Ao espírito lá de fora? Eles têm esse poder de se... Eles têm o poder de estar na China, e estar mantendo minha esposa, mantendo a minha esposa está obsediada. E tal forma obsediada que ela conseguiu entrar aqui e eles não conseguiram entrar. Onde eles estiverem, a mente deles vai estar ligada à dela em tempo real, controlando e botando ela para dormir, botando ela para descansar, para não escutar o que a gente está falando. Eles conseguem controlar a mente porque já está numa fase já de simbiose e de vibracional, que ela já está completamente envolvida, mesmo à distância, como se fosse controle remoto. A gente vai abordar isso aqui. Notem que, junto do mentor que está recebendo o Tonini muito bem, de uma forma bastante abrangente, tem espíritos, um na mesa, arrumando a mesa, e outros ali. O que eles estão fazendo? Limpeza, asepsia, retirando detritos, miasmas, energias negativas, poeiras cósmicas, para que o templo esteja absolutamente saneado, para não causar nenhum mal-estar, como se fosse um grande hospital. Estão fazendo asepsia, limpeza, retirando, jogando em algum lugar com lixo cósmico, retirando, jogando. Só para vocês saberem uma coisa interessante, está falando de poeiras mentais, lixos cósmicos. O umbral, a maior parte dele é feito pelos dejetos dos pensamentos dos vivos e não dos espíritos. Mas Ernesto, aquelas lamas, aqueles lodaçais, aquelas imagens dantescas que a gente vê, não é só deles, não. Tudo que a gente mentaliza, tudo que a gente pensa de ruim, vai para algum lugar ou para alguém. Os lixos mentais que a humanidade encarnada alimenta, vai para o umbral. Daí nossa responsabilidade de nós tentarmos manter o padrão vibratório e orarmos. Por quem? Por nós, pelos nossos próximos, mais próximos, pelos nossos próximos mais distantes, pelo nosso país, pelo nosso planeta, pela nossa psicosfera. É nosso dever isso. Pode passar. Vocês estão conseguindo ver bem as imagens, gente? Botar mais ou menos? Bom, aqui, novamente, o mentor da casa recebendo. Quem que está recebendo? Convidados, espíritos que vão de livre e espontânea vontade para estudar, chefes de caravana que estão trazendo espíritos em adaptação para estudarem. A gente tem que entender, quando a gente se encarna, a nossa parte espiritual ainda está adensada, muito mais adensada, e a gente está vinculado muito mais a quem está vivo do que a quem está morto. Então, esses espíritos muitas vezes são levados porque é mais fácil para eles escutarem aquele que está vivo do que ver aqueles que estão desencarnados. Então, hoje aqui, vocês tenham certeza que tem espíritos trazidos para assistir, para entender o funcionamento, porque é mais fácil escutar o que eu estou falando aqui nesse momento, junto com aqueles que estão ao meu lado, do que muitos espíritos. Às vezes eles nem veem os espíritos, eles não conseguem ver, dado ainda a dificuldade de sintonia. Então aqui ele está recebendo chefes de caravana e pessoas interessadas em trabalhar, em se doar. Mas como assim, Ernesto? Você não falou que na casa tem trabalhadores que trabalham diuturnamente? Tem equipe de trabalhadores fixas, mas tem os variáveis que querem se qualificar para o trabalho que aparecem lá. E como eles são distribuídos? Pela vontade, pela intenção, pelo desejo, pelas questões íntimas deles, pelas qualificações. E cada um vai, você vai lá, você vai para a magnetização, você vai ajudar na porta, você vai receber os espíritos lá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E
todos respeitam, porque eles sabem que quem está falando tem uma ascendência natural e uma qualificação natural. Aqui na Terra, a qualificação é dinheiro, é poder, é cargos. Não serve para nada. Nada. Esquece isso. Quando você for, vamos chegar na espiritualidade, ninguém vai perguntar o que você foi, o que você se formou, vai perguntar o que você fez de bom. Isso nivela todo mundo. Que é a grande esperança que nós temos. Essa é a grande esperança que nós temos no mundo, na vida. E Tonini ficou muito perturbado assim mentalmente, falou, poxa, mas tanta gente querendo trabalhar, como é que se distingue essas pessoas? Pela vontade, pela intenção. E assim deveríamos ser nós, aqui também em todas as casas. Pela vontade. Felipe está aqui de prova e ele não, ele acha que vai corroborar o quão é árdua, o quão é difícil, o quão é solitária a missão daqueles desbravadores de qualquer casa. A liderança de uma casa, a liderança de qualquer obra, traz mais ônus do que bônus, traz aborrecimentos. A relação interpessoal, você ter que chegar e falar que a pessoa não está no lugar certo, na hora certa, você afastar a pessoa para cá, você conversar com as pessoas sem ferir suscessibilidades, tudo isso traz um desgaste muito grande. E eu falo para vocês de coração aqui. Como eu desejaria, e a Bel também fala isso muito, simplesmente chegar e trabalhar. O que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer aquilo lá. E fazer bem, cumprir aquilo lá. Se todos se ativerem a isso, a evolução individual de cada um, inclusive nos trabalhos, ela vai ser natural. Natural, não vai ser pela imposição, não vai ser pelo falatório. É difícil, gente. Esse livro Aconteceu na Casa Espírita é um livro que mostra como os lugares se destroem, como os ideais se destroem, como as pessoas se envaidecem. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a essa pessoa. A pessoa pode mudar da água para o vinho. Muito bem. Esqueci alguma coisa, Isabel? Olha só, hein? Vocês estão vendo? Focos de luz? Nos cantos da casa existem canhões de luz. Esses canhões jogam energia condensada que, se tiver uma desordem, se tiver uma invasão maciça, se tiver se aqueles que estiverem assistindo lá que foram trazidos, eles criarem uma desordem, esses canhões são canhões vibratórios, que uma vez eles dirigidos das pessoas, eles criam uma polaridade e criam a sensação de um choque. Mas o espírito não leva choque, ele não tem corpo, por que vai levar choque? A sensação de choque. Alguém assistiu no Discovery Channel um tempo atrás, tinha aquele Whale Wars, aquele pessoal do Greenpeace, protetores de baleias. Alguém viu esses episódios? Eles, quando estão na Antártida combatendo os navios japoneses que caçam baleias, eles pegam um helicópterozinho que vai procurar os navios japoneses que são muito rápidos, muito mais rápidos que eles. Então eles pegam o helicóptero. Quando está o helicóptero lá, os japoneses, eles têm como se fosse uma antena parabólica que emite ondas sonoras que deixa o piloto enlouquecido. Ele chegou num certo ponto, ele fica desorientado e começa a querer desmaiar, o helicóptero começa a querer cair. Existe isso hoje. Emissor de ondas sonoras. É isso aqui. Explosão de energias condensadas que vão repulsar aqueles que tentarem invadir. Não tem como. Tem a parede elétrica em volta e dentro tem esses canhões que vão tranquilizar quando se houver desordem. E nada mais é do que inverter uma polaridade de um ímã
e aquilo que estava atraindo vai começar a repulsar, afastar. Médico espiritual. Um médico espiritual fazendo asepsia da sala, a sala que é de passe, mas é a mesma sala que vai ser utilizada para atender os desencarnados durante a reunião. É uma sala onde tem toda a asepsia. Um médico espiritual nada tem a ver com o médico da Terra. O médico da Terra não tem qualificações para ser médico lá. Ele tem que se readaptar às questões mentais, espirituais e magnéticas. Tem que aprender. Mas, muito comumente, aqueles que trabalham na área médica são derivados da área de saúde quando encarnados. É muito comum. É questão de gosto, né, gente? É afinização. Notem que eles trazem essas ânforas, e dentro dessas ânforas existem fluidos, essências tiradas do universo e tiradas da natureza, que são medicamentos que vão ser manipulados e servir para atender, magnetizar, limpar, fazer as cirurgias perispirituais que forem permitidas, assim como atender aqueles no passe magnético que precisarem. No passe magnético, a gente sabe que é uma transmissão magnética. Então o médium lá, o espírito está atrás. Se aquele fluido só do médium não basta para curar aquela, ou para beneficiar aquela patologia, eles vão pegar, fazer uma química, e através dali vai entrar um remédio manipulado para atingir aquela célula que está naquele órgão, exatamente. Como se fosse um tratamento assim, bem direcionado. Tem pergunta? Não tem contestação, não tem paia, não tem nada? Peraí que travou aqui, né? Olha a tecnologia aí, gente. Acho que vai pular 2. Não, volta um então. Pulou 2, né? Não tenho a menor ideia. Eu só falo. Ah, tá certo. Ó, slide 10, o próximo é o 12. Vê lá. Vai. Olha os nossos internautas. Perdão, mas a questão tecnológica, ela transcende. Olha que loucura aqui que é isso aqui. Olha que um monte de espírito fazendo regulagens de aparelhos eletrônicos. Mas como aparelho eletrônico? Vou começar aqui uma TV de plasma. Uma TV. Eles estão regulando a TV. Poxa, Ernesto, para que TV? Para decodificar aquilo que aquele está falando em imagens, para que pedagogicamente todos que estão lá assistindo possam entender. Então, se eu estou falando uma passagem do Evangelho, eles estão vendo a imagem real do Evangelho acontecendo na TV de plasma. Aqueles espíritos que estão sendo trazidos para assistirem o estudo. Ernesto, e esse aparelhinho na mão dele bonitinho? Capacitor vibracional. Esse aparelhinho, ele serve para chegar perto do espírito e ver se a frequência dele está alta ou está baixa. Assim como, quando se põe o livro na recepção, vou botar o livro de uma pessoa que está precisando muito. Eles vão e escaneiam aquele nome para ver o que de verdade tem nisso aí. Porque, assim, gente, se já conhece um caso e fala, assim, eu não vou poder ir, põe meu nome lá. Você põe meu nome lá, por favor? Esse pessoal, sem a intenção e o desejo real, vai ser atendido? Não. Tem que ser algo que energeticamente seja real, verídico. E eles, através da pessoa que botou o nome lá, eles verificam a veracidade daquilo. E eles vão concentrar forças naquilo que é real. Aquilo que não é real, eles não vão. O que não é real? Não é real é a pessoa não ter a capacidade, nesse momento, meritória para receber nenhum amparo, porque ela simplesmente
não quer. Ela prefere ir para um baile funk do que vir para cá. Poxa, seria justo eles deixarem de atender com pessoas que estão precisando para ir naquela que não veio para estar em algum lugar, assim, tal. Jesus não curava aqueles que não queriam. Lembre-se disso. Só os que desejavam. E continuam. Comunicadores. Porra, aí, não estou entendendo. Comunicador. Os espíritos se comunicam pelo pensamento? Para que tem comunicador? Vamos chegar lá. Equipamentos de longa distância, como se fossem câmeras para acompanhar as idas nos domicílios, os socorros, enquanto está tendo reunião. Se alguém aqui estiver mentalmente pensando em alguém que esteja precisando, eles saem daqui e vão fazer um socorro lá. Tem espíritos que acompanham isso. Mas, para que precisa de aparelho? É uma pergunta recorrente. Não é tudo plasma? O pensamento não é a linguagem dos espíritos? Por que eles se ligaram que todos têm que trabalhar? Se só tivessem espíritos mais evoluídos, já mais adaptados, eles não precisam de equipamentos nenhum. Porque o próprio espírito consegue fazer o escaneamento dos órgãos, o próprio espírito consegue identificar o perispírito e as manchas que tem no perispírito, e aí ver energeticamente quem realmente somos nós. Então, esses aparelhos visam nivelar e dar oportunidade de trabalho para todos, oportunidade de trabalhos iguais. Então, o espírito iniciante que foi autorizado a trabalhar, ele vai ter os mesmos recursos que aquele já experiente que não precisa de aparelho. Então, os aparelhos são só niveladores de sintonia vibracional para que todos possam trabalhar de uma forma eficaz. Alguma pergunta, gente? Vamos lá. Está chegando a hora da abertura da porteira para os encarnados. Os desencarnados já foram acomodados. Aonde, Ernesto? Se lembra das arenas? Se lembra de aqueles, quando vai na... Onde que é? Cascata Ópera? Onde que é? Aqueles lugares que se canta ópera? Aqueles teatros, o teatro municipal, em que tem a plateia e tem, em cima, tem várias frisas, arquibancadas, não sei o que lá. Os espíritos são acomodados lá. E eles são constantemente monitorados vibracionalmente para que eles não tenham nenhuma convulsão ou nenhum ataque, nenhuma dissintonia. Então, os trabalhadores ficam mentalizando e irradiando o bem-estar deles, para que eles se comportem e aproveitem da melhor maneira possível, dentro das limitações deles. Os encarnados vão entrar agora. Abre a porteira. Essa cena aqui, a gente tem que conversar bastante. A casa espírita, ela tem uma luz que irradia, uma luz monstruosa que irradia, que chama a atenção ao longe. Eu me lembro que quando eu era criança lá em Barbacena, eu tinha um tio que ia para o Rio Tietê com ele. Eu não sei se eu contei isso aqui. De madrugada, a gente pegava o barco, ia para o meio do Rio Tietê, que tinha, sei lá, 2 quilômetros, uma coisa assim. E naquela escuridão, ele desligava o motor e a gente ficava pescando. Quer dizer, ele ficava pescando, eu ficava chorando. De medo, de pavor. Você não vê a sua mão naquela penumbra. Mas lá longe, ou sei lá onde, você não sabe a distância, tinha uma luz. Aquela luz, a gente perde a noção. A gente não sabe se é uma lamparina, a gente não sabe se é um holofote, a gente não sabe se é um navio. Você não tem noção, mas você sabe que é luz. É luz que irradia e guia. Essa luz atrai espíritos sofredores em busca de socorro, desesperados. Ela atrai contraditores da doutrina ou de quem quer que seja e vão lá fazer piquete na porta querendo invadir, querendo perturbar. As pessoas que chegam acompanhadas de obsessores se juntam àqueles que ficam presos aqui fora. Vocês estão vendo esses aqui que estão em branquinho aqui? Uhum. Eles estão fazendo corpo a corpo com aqueles que estão com manchinha. Entendam-se que o espírito
ele tem um perispírito. O perispírito acompanha a forma do corpo. O perispírito fica com os registros daquilo que nós fizemos em vidas passadas, das nossas máculas, dos nossos erros, daquilo que nós teremos que espiar futuramente. E dos nossos dejetos mentais, nossos miasmas. Eles estão passando o aparelhinho. Ó, tem um visitante, hein, gente? Olha lá. Chegou mais um para a reunião de grava no estudo, hein? Seja bem-vindo, hein? Eles passam o equipamento para ver o nível vibratório daquele espírito sofredor, se está apto a ser socorrido naquela reunião ou não. Se não tiver apto, ele não vai ser entrado. Se tiver apto, eles pegam pela mão, dão um calmantezinho magnético e levam para dentro da ala específica. Então eles fazem corpo a corpo aqui e os outros ficam aqui, ó, gritando, irritados e vociferando. É uma cena dantesca, né? Cena dantesca. Mas essa luz é uma luz que irradia, mas é uma luz também que afasta. Afasta. Maria, quando a Maria foi mãe de Jesus na Terra, ela tem um projeto que ela é responsável pelo socorro aos obsediados. E ela semanalmente desce do orbe e vai lá. Eles formam uma caravana com ela na frente, humildemente. Ela vai, modula a vibração dela, naquela luz reluzente que aqueles espíritos nem veriam, nem os espíritos, nem os sofredores, nem aqueles trabalhadores. Ela modula e humildemente ela deixa mais opaca, mais grosseira. Porque essa luz cria exatamente o Fusca, está aí o meu eletrônico. Meu eletrônico. Então funciona assim. Então peraí, vamos lá pensar nisso aqui. Quer dizer, eu entrei, meu obsessor ficou lá fora. Eu entrei, tomei passe, bonitinho e tal. Vou sair feliz da vida. E quando chegar lá fora, eu vou encontrar o meu obsessor. O que vai acontecer? Depende do que você quiser. Porque se você veio, saiu energizado, mas se você não mudar nada nos seus hábitos e continuar com as mesmas ações que aquele espírito está acostumado com uma simbiose, ele vai simplesmente pular de mochila nas suas costas e você vai levar ele de mochila nas costas. Ficou aí fora esperando. Não adianta tomar passe todo dia ou toda semana. Tem que fazer isso, mas fazer asepsia mental e mudar os hábitos mentais, sadios, a conduta de cada dia. Vendo que coisa estranha? Tem espíritos contorcidos, assim, é assim mesmo, porque é assim que eles vivem. Eles se apresentam como eles estão se sentindo. Dilacerados, malvados, irritados. E começa, antes da reunião, a fase da harmonização, das preces, das músicas. Aqui vocês chamam de quê? De pontos? Pontos. O que é isso senão uma convergência de pensamentos para que nós estejamos todos unidos aqui? As nossas mentes de fração de pensamentos. Nós voamos, não sabe Deus para onde a gente vai. Mas na fração de pensamento, naquele segundo, nossa mente foi para algum lugar que não estava ali. É tão rápido que a gente não sabe onde foi. Por isso que muita gente fala que não dá para pensar duas coisas ao mesmo tempo, mas é quase isso. Porque a nossa mente é tão rápida que naquelas frações decimais, centesimais de segundos lá, ela se emancipa, vai para lá, vem para cá, e é como se a gente pensasse em várias coisas ao mesmo tempo, e se perguntar o que a gente estava pensando, a gente vai falar, não sei. A mente vaga. E essa música, essa cantoria, essa prece, faz com que exista uma convergência de amor. Existe um feixe de luz que nos liga ao alto e descem. Acreditem ou não. Pétalas perfumadas, crisálidas, gotas de orvalho translúcidas que caem, que nos dão uma recarga energética e unem os pensamentos naquele trabalho que vai ser realizado. Isso é fundamental para a harmonia da casa. Porque nós não somos máquinas. Frequentemente nós chegamos e
estamos ligados à mente a preocupações do dia a dia. É carnê que tem que pagar, minha filha, que não sei o que lá, não sei o que. A gente fica assim, com dificuldades de concentração. Mas esse momento é sagrado. É sagrado justamente para a gente ser chamado para o ambiente, porque é o momento que a gente vai se religar a Deus. Um momento saneado e propício para nos equilibrar e nos ligar. Vocês podem perguntar, mas Ernesto, alguém já relatou essas gotículas? Acontece. Às vezes a gente está dando passe, na sala de passe, e a gente vê cair algumas coisas, cair coisinhas prateadas, as pessoas, a invadir o corpo. Umas caem e entram, outras batem e espirram. Por que espirram? Porque aquele que estava recebendo não está querendo receber. Ele está fazendo conta na hora do passe. Ele está fazendo conta durante o atendimento. Gente, entrou na casa espírita, está na assistência esperando para ser atendido. Você faz parte de uma assistência, de um equilíbrio. Todos nós temos responsabilidade de manter um padrão vibratório para nós recebermos aquilo que nos falta e para nós doarmos aquilo que temos em excesso. A espiritualidade vai fazendo o atendimento, acalmando ou vai recolhendo os fluidos que precisam para trabalhar aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que têm menos. E tem gente que tem mais, né? Então, o nosso próprio corpinho, vocês veem que tem gente que tem mais algumas coisas do que outros. Fluido é assim, gente. Mas não adianta comer carne de porco, não adianta comer um jantar, você vai poluir com seus fluidos. Bom, vamos lá. Chegamos à mesa mediúnica, como se fosse aqui. Note, tem 3 encarnados e 2 desencarnados. O mentor da casa, espiritual, o mentor da pessoa. Tentando, né, Felipe? Tentando controlar quem fala, nem sempre conseguem, viu? Porque né, o humano é falho. Mas assim, eles tentam controlar. Se vier falar 10 vezes esse mesmo estudo, as 10 vezes ele vai ter uma ênfase diferente. Porque quem controla o que está precisando, sendo direcionado para aquele público, são os espíritos. Você estuda, você sabe o teor, mas vai mais para lá, mais para cá, ou mais para lá, e eles intuindo. Foi um rapaz esses dias lá na CEF, falando fazer uma palestra, e estava fazendo uma palestra muito boa, uma pessoa bem qualificada, e fazendo uma palestra, tal, verbalizando, bem consistente. De repente, do nada, ele começa a falar de suicídio, que não tinha nada a ver com o assunto. Mas nada a ver com o assunto. E aí ele falou, pô, gente, me desculpa, isso aqui não estava no script, tal, não sei o que, eu estou quieto, né? Aquela semana a gente tinha tido casos de suicídio, alguns casos de suicídio, que a gente estava fazendo trabalho de radiação para esses suicidas. Alguns conseguiram se suicidar, outros estavam tentando, mas a gente fez um trabalho bastante grande naquela semana. Quando você trata um grupamento específico desse, muitas vezes você atrai falanges que pedem socorro. Isso pode ser uma das possibilidades de ele ter desvirtuado completamente a palestra para falar de suicídio, que não tinha nada a ver com o assunto. Mas alguém estava precisando estudar aquilo. Então tem toda essa retaguarda dando tranquilidade, equilíbrio e intuição. Tem um caso interessante. Divaldo, todo mundo sabe quem é Divaldo? Divaldo estava na França, foi fazer uma palestra e ele, seguro de si, foi falar um tema que ele não estudou. Ele não havia estudado aquele tema. Chegou lá na hora, como se olhasse para Joana de Ângeles, e aí? Vai falar, você tinha que ter estudado. Tinha que ter estudado, é responsabilidade sua. Porque nós não somos ventrílocos, cara. A gente tem que ter a nossa responsabilidade. Eles ajudam dentro daquilo que nós fazemos. E Divaldo nunca mais deixou de estudar. É exatamente isso que é importante. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente não pode repassar responsabilidade para os espíritos. Responsabilidades são nossas. Vamos lá.
Note, nessa figura aqui mais de perto, a ligação do mentor espiritual com a região coronariana do médium, que a comunicação espírito desencarnado com o espírito encarnado está por aqui, que vai sensibilizar a epífise que está aqui dentro. E aí vai intuindo, se for um médium, ele vai escrever, receber as mensagens, vai um médium semi-mecânico ou um médium mecânico, que vai escrever com as duas mãos, com o pé, escrever aqui, pintar com o pé lá, com o mecânico, porque eles tomam conta da região umeral. E aqui é uma intuição, está vibrando, intuindo e passando as informações necessárias de acordo com o ambiente. Vamos lá, Bel. Olha que interessante. Eu não vou naquela palestra porque a pessoa que estava falando não é boa. Não tem isso. Não tem isso. Nós devemos escutar tudo que se apresenta a nós. Porque até aquilo que a gente não concorda, se a gente refletir um pouquinho mais, pode ser uma oportunidade de entender que nós não estávamos certos e a pessoa que estava falando estava certa. Os painéis, quando a gente pensa, aquilo que a gente pensa ecoa em voz alta, que é a linguagem dos espíritos é o pensamento. Cuidado com o que nós pensamos, cuidado com o que nós desejamos. Essa mocinha aqui, de acordo com a palestra, o painel mental dela se abriu numa briga que ela tinha tido, uma discussão que tinha tido com a mãe dela pela manhã, em que ela foi imprudente, ela não teve flexibilidade, ela errou, e escutando o que o expositor estava falando, ela foi levada ou sugestionada ou se questionar que ela podia reverter aquela situação e devia. Então ela saiu da reunião com um firme propósito de pedir desculpa para a mãe quando chegasse em casa. Isso faz parte do processo que a gente está conversando, que a gente vai fazer analogia com o nosso dia a dia. Isso pode abrir um monte de caixas de diálogos mentais que a gente não estava nem se ligando. Vamos lá, Bel. Ô, Kátia. Olha o nosso amigo careca aqui, ó. Nada contra os carecas. Está lá o expositor falando e ele está pensando no trabalho, nos relatórios que ele tem que fazer. Estava errado, isso e aquilo. Como que um cidadão vai para uma reunião, supostamente para escutar e receber, e vai ficar alheio completamente ao ambiente que está de corpo presente e alma ausente? Ele não está lá. Só o corpo dele está lá. A mente dele está no relatório. Está fazendo conta, está pensando no dia a dia. É natural para o ser humano, mas a gente tem que tentar falar, não. Respirar cada coisa no seu lugar. Eu vou voltar a pensar no trabalho quando sair daqui. Aqui eu vou rezar, eu estou me religando com Deus, eu estou me melhorando. É uma pessoa impermeável. Vou botar fluidos nele. Vai bater e vai escorrer pela ponta dos pés e vai para o chão. As energias boas, que eu vou desejos, eu vou lá, trabalhar nele e vai escorrer. Ele não está lá para receber. Ele não quer receber. Vamos lá, Bel. Ô, Kátia. Gente, você não troquei de mulher, eu não sei o que é isso. Confusão, ele é grande mesmo. Confusão, gente. Olha essa cena. Essa senhora, o Toninho está vendo, o trabalhador está mostrando, na região gástrica, região das emoções e cardíaca, estava saindo uma nuvem escura, irritação, tensão, mágoa, tristeza, agonia, vingança. Aqueles desejos caindo aqui tomam conta do nosso ser e vão nos intoxicando. Vamos vivendo aquilo. Nós nos intoxicamos e ela está naquilo. E vai afetar a mente dela, vai trazer doença para o corpo e talvez doença para o espírito. Está lá, trazendo aquilo lá. Se ela não mudar o desejo dela de inverter essa condição,
ela vai ficar doente. Vamos dizer assim, se for o fundo do poço que ela esteja descendo, qual é o fundo do poço? Quem sabe dizer qual é o fundo do poço? É um poço que não tem fundo. Quando você pensa que chegou no fundo, ele vai mais além. O ser humano consegue ir abaixo daquilo que supostamente está o poço. E vai descendo, vai descendo. Até... Mas, opa, mentalizei algo refratário. O nosso mentor é o primeiro a falar: não aconselho, não vai por aí. E você não, eu quero fazer assim, eu quero pensar nisso, então ele se afasta, seu livre-arbítrio. E quando você se afasta, outros vêm e se aproximam de você. Isso aí é que é o problema. É o livre-arbítrio. A maior prova de amor, o livre-arbítrio é a maior prova de amor e respeito que Deus tem conosco. Ele acredita tanto em nós que ele deixa a gente errar para depois nós entendermos que aquilo foi um erro para nós acertarmos. Eles acreditam mais na gente do que nós mesmos. Bom, essa senhora, pelo relato do livro, fala o seguinte: ela reagiu àquilo. Ela, naqueles roupantes, ela pediu ajuda espiritual. E quando ela pediu ajuda espiritual, os trabalhadores se aproximaram. Foram tirando e foram depois trabalhando a região cardíaca e a região gástrica. A região gástrica, que é uma grande usina de energia, eles botando asepsia, botando analgesia, porque ele fica ferido. Fica ferido. A ira e a raiva, quando apertam aqui, trazem transtornos espirituais dessa região tão importante de radiação energética, geração energética. Então ela foi socorrida e essa treva foi levada embora e ela saiu refeita de lá. Porém, se ao sair, se ela voltar naquela sintonia que ela estava, volta tudo como estava antes. Dormindo durante a exposição. Acontece muito. Eu tinha um tio no interior de São Paulo, genial. Mas isso aí há 30 anos, 40 anos atrás. Ele chegava, pegava os dias, a pessoa estava dormindo, a velhinha estava dormindo, pegava os dias e tacava a velhinha para acordar. Por que as pessoas dormem? Por algumas razões. Primeiro, depois de um dia cansativo, exaustivo de trabalho, entrando num ambiente saneado, a pessoa relaxa e encontra alento que ela não estava tendo. E aí, com o relaxamento do corpo, vem o sono. É possível? É possível. É real? É real, acontece, tem que ser respeitado. As pessoas trabalham fisicamente e se desgastam. Mas notem que tem outras pessoas cochilando. Esse está cochilando e não tem nada que aparentemente foi desgaste físico. Essa senhora parece que está mais falando do que para cá. Não tem nada. Mas esse aqui, olha esse aqui, ó. Eles vêm atado à mente dele fios negros, por uma cor não tão positiva, ligando lá fora. O que está acontecendo com esse? Esse não. Esse, o obsessor ficou do lado de fora e falou: você não vai escutar nada, você vai dormir. É um processo de hipnose ou semi-hipnose, indução mental. Dorme, dorme, dorme. Nós tivemos esse caso. Frequência e tem a mesma frequência do espírito. No acoplamento perispiritual, eles vivem uma vida só. O espírito não pode viver a vida na Terra, porque ele é espírito, mas ele se utiliza de um hospedeiro pela mesma frequência e eles passam a fazer parte de um só. Isso às vezes é tão gritante, que se afastar, esse encarnado não tem condição mais de continuar encarnado. Às vezes é tão perniciosa essa interseção, porque um precisa do outro, um alimenta o outro. Um alimenta o outro, porque os desejos são semelhantes. Tirando um, vai fazer falta daquela alimentação. Isso aqui é uma indução magnética. Ele estava lá na reunião, no estudo, estudando, e cadê o caboclo que estava aqui? Cadê o nosso amigo que estava aqui? Ia para a sala e estava dormindo no sofá.
ele saía da sala de estudo para dormir na sala, lá de fora. Obviamente, o que é isso? Indução mental. Para não estudar, não interessa ao espírito obsessor que ele se liberte. Ele é um escravo. É quase que um escravo. Vamos lá. Ô, Kátia. Meu Deus, que confusão. Note aqui o anfiteatro que a gente falou antes, ó. Os espíritos assistindo aqui, ó. E conversando. E muitos não entenderiam aquilo que está sendo falado, pela confusão mental e o estágio que eles ainda estão de adaptação. Aí a espiritualidade pega uma TV de plasma e decodifica tudo que está sendo falado em imagens. Imagens lúdicas, para que sejam perceptíveis, entendíveis e bem assimilados. E aqui estão os trabalhadores irradiando feixes de luz tranquilizantes, desejos que eles se recuperem, desejos que eles aprendam bem, desejos que eles se tornem o mais rápido possível pessoas aptas a trabalharem e terem a sua vida espiritual plena. Vamos lá, Bel. Ô, Kátia, meu Deus do céu. Olha essa cena. Essa cena aqui é uma cena que a gente tem que refletir muito. As casas deveriam ter, ou devem ter, departamento de infância e juventude. Na nossa casa, nos relatos mediúnicos, vinham crianças se manifestarem, reportando que do lado direito, no terreno do vizinho, que está vazio, tinha uma escola em que eles estavam sendo atendidos. E desencarnaram cedo. Semanas depois, essa mesma criança que dava o nome, vinha com uma voz mais grossa, dizendo que estava estudando. Semanas depois, já vinha na plenitude de espírito já adulto. Porque os espíritos que desencarnam crianças, eles não são crianças, são espíritos milenares, às vezes mais velhos que a gente. Eles apenas precisam de uma fase de adaptação espiritual para recuperarem aquilo que outrora eles eram antes de reencarnarem. Então tem que ter essa fase de adaptação. A criança desencarnou com 2 anos. Aquele que desencarnou com 2 anos é um espírito milenar. Às vezes muito mais velho do que qualquer um de nós. Apenas por uma questão que a gente entrega na mão de Deus, ele teve que desencarnar por algum motivo naquela circunstância. E aqui, Departamento de Infância e Juventude, entrando nele, a importância de qualificar moralmente e ensinar algumas questões para os jovens e crianças, porque as nossas vidas, a condução dos nossos dias estão nas mãos deles. Nós estamos passando. Nós precisamos qualificar esses jovens, essas crianças. Mas é só isso? Não. Do lado deles, quem estão estudando? Aqueles jovens e aquelas crianças que desencarnaram na paternidade, que estão ali participando do culto, dos ensinamentos, para recobrarem a sua consciência espiritual. Só isso, Ernesto? Não. São trazidos para esses locais mães que não conseguiram levar a termo ou não se comportaram bem em encarnações anteriores, para entenderem o significado de ser mãe, fazer um estágio com crianças, para que na véspera de reencarnarem e serem mães, elas tenham a consciência da responsabilidade do que é ser mãe. Então, por isso nós vemos aqui as crianças aqui encarnadas e aqui desencarnadas. É fundamental. E aí, uma fase em que a gente estava tendo reuniões mediúnicas, a gente se lembra bem, que a gente tinha crianças e jovens juntos. Dá certo? Não dá certo. Não dá certo porque os interesses são diferentes, as necessidades são diferentes, as formas de atuação são diferentes. Para os encarnados e para os desencarnados também. Até para você estimular
um jovem desencarnado está com um jovem encarnado, aprendendo a mesma coisa que eles estão. É fundamental? É fundamental. Não seremos nada se os nossos jovens não se qualificarem para assumir aquilo que hoje estamos semeando, como se fosse um projeto de vida. Temos que fazer de alguma forma. Hoje, lá na CEF, a gente está com problema, porque a gente está sem evangelizador. O que vai acontecer? Vamos ter que novamente suspender. No ano passado, nós estávamos com 5 adolescentes e 4 criancinhas, né? Mas se não tiver quem possa se disponibilizar e qualificá-los adequadamente, de uma forma lúdica, de uma forma que estimule, não vai ter. E é fundamental, espiritualmente também. Ok? Kátia, por favor. Se lembra daquele leitor vibracional que eu falei? Olha eles fazendo scanner no livro de desencarnados e encarnados para ver o que é real e o que não é. Quem que a nossa equipe espiritual vai atuar? Não, esse não, é esse aqui. Equipe espiritual tal. Fulano tal. Aí não tem o endereço, não tem idade. Aí eles vão na mente de quem colocou o nome, fazer um link, extrair os dados e ir na velocidade do pensamento diretamente para o local onde aquela pessoa está. É importante botar o endereço? Não. É importante que aquela pessoa que botou o nome saiba quem é a pessoa. E não esteja fora do contexto da reunião. Pode estar lá também com o pensamento longe. Não pode ser aquilo lá, põe meu nome lá, põe meu nome lá. Nesse vibracional ele vai acusar o que é fidedigno daquilo que não é. A pessoa que colocou o nome. Eu vim à reunião e coloquei o nome da pessoa. Eu tenho que estar presente na reunião, participando da reunião, para que quando houver esse escaneamento aí, a minha mente possa informar para É o ideal, porque se a Chiquinha mandou a Suzana mandar um nome para mim, botar eles vão na minha mente e não vão achar nada. Aí eles vão ter que ir na minha mente para buscar a Suzana, para buscar não sei o que lá. Entendeu? Dificulta todo o processo. Fica sem pé, sem cabeça. E aqui, as equipes espirituais, elas se dividem e elas vão atuar, fazer visitas domiciliares ou põe a relação para fazer as visitas na espiritualidade para buscar aqueles seres que desencarnaram, para ver o que pode ser feito. Um resgate, uma prece, uma vibração para que ele receba um alento e um frescor com essa brisa de esperança que está me dando. Está no umbral, mas alguma coisa de boa ele está sentindo. Ele não sabe de onde vem nem o que é, mas é um frescor bom. Essa senhora, chamou a atenção, os pensamentos dela ecoavam, concentravam numa figura de um rapaz. E eles foram fazendo a leitura da mente dela e viram que esse rapaz era o filho dela que tinha se separado recentemente e estava pensando em cometer suicídio. Dado a veracidade da situação, dado o mérito dessa senhora, eles imediatamente passaram o caso com a equipe espiritual, que foi naquele exato momento acalmar, limpar a casa do filho, harmonizar, tentar fortalecer um mentor espiritual para que eles pudessem se unir e um mentor espiritual pudesse passar ou voltar a intuí-lo mais proximamente, porque ele afastou. Nós afastamos nosso mentor espiritual. Ele não abandona a gente, não. Ele nos respeita. E ele foi socorrido. E aqui os dois filhos dele que estavam com ele, e ele foi socorrido dentro do possível. Eu não sei o que levou. Mas essa questão eu queria abordar na fidedignidade. Você sabe aquela historinha que você vai mentir uma vez para a pessoa, 2 vezes, 3 vezes, na 4ª vez quando vai, não é mentira, é verdade, a pessoa não respeita? Os espíritos levam em conta isso. É importante que quando nós peçamos alguma coisa, nós tenhamos mérito, tenhamos credibilidade. Não vai pedir para ganhar na loteria. E qual o espírito que vai dar credibilidade para você querendo ganhar na loteria?
Então é o espírito que vai fazer isso. Agora, pede pela fulana tal, que está precisando de ajuda, aquilo tal, eles vão aqui ver e vão ajudar mentalmente, vão ajudar aquela pessoa. Credibilidade. Eu falei outro termo? Respeito. Falei outro termo? Vamos puxar. Hora do passe magnético. Temos 3 exemplos aqui. O passe magnético não precisa ser dado por médium. Porque todos nós temos magnetismo. Tem que ser a pessoa que se qualificou para dar. E aqui está um trabalhador dando passe. E qual é a parte dele? É doar o sincero desejo de fazer o bem e doar a melhor porção que ele tem de vibração para que possa reverter na melhora daquela pessoa. Doa tudo de bom que tiver. E atrás dele está o mentor espiritual complementando os fluidos necessários àquela pessoa que está tomando passe. Mas esse cidadão aqui bonito não está ali. Está tomando passe ao corpo dele. A mente dele continua nos relatórios que tem que entregar. Olha, a gente vê isso muito, a gente sente isso. Você sente sair energia da sua mão, sente sair alguma coisa, algum jato, alguma coisa, sente bater na pessoa, é como se tivesse roupa de borracha, roupa de mergulho, bate e você vê saindo uma água preta, indo tudo embora. Tudo embora. Não passa por ele. Não passa por ele. Não recebe. Ele não está lá, ele não vai receber. Ele não quer receber. É o que a gente chama de papa-passe. Esse está concentrado, está recebendo tudo que for possível, tudo que ele precisa, tudo que ele deseja, tudo que for necessário para ele. Não é o que a gente quer. A gente recebe o que a gente precisa. Isso é uma diferença fundamental. Eu queria sair daqui da mortal, cambalhota e tal. Você acha que os espíritos vão me dar energia para dar cambalhota? Eu já bati de cabeça em tudo que é lugar, já fiquei empenado? Não! Porque se me desse energia, eu vou bater a cabeça de novo, vou me quebrar de novo, como quebrei outrora. Não é assim. A espiritualidade dá na medida exata que a gente precisa e na hora que a gente precisa. Na hora que a gente quer. Então, você que está recebendo, essa aqui é interessantíssima, o mentor está irradiando para passista. Essa está tão concentrada que ela está se descolando do corpo. O perispírito está se emancipando de tantas bênçãos que ela está recebendo. E aqui, me parece que é uma moça grávida. A gente toma cuidado com grávida para dar passe na mãe. E cuidado com o bebê para ter uma energia não direta, uma energia mais afastada, com menos frequência concentrante, para dispersar, espalhar a energia sem concentrar muito, porque pode deixar a criança... Vamos lá. Oi? Você, na hora do passe, você pode pensar em outra pessoa para mandar, vamos dizer, essa energia para outra pessoa? Isso se chama ponte. Eventualmente a gente faz esse trabalho, eventualmente quando a pessoa está muito ruim e ela está impossibilitada de ir, e a gente que está dando passe não a conhece. A gente pede espiritualmente, a gente mentaliza que a gente vai na casa dela, mas a gente não sabe como é a casa e como é a pessoa. Nesse caso, se a pessoa que estiver tomando passe estiver equilibrada e bem, ela pode servir de ponte. Ela se mentaliza aquela pessoa que ela está vendo no lugar dela, sentando no lugar dela, e as vibrações podem ser direcionadas para outra. É aconselhável? Depende da pessoa que está recebendo, estando bem ali ou não. Se você não estiver bem, você não pode ser uma boa ponte. Você pode botar em risco a sua saúde, a sua energia, como pode contaminar a outra. A questão é que vai prevalecer a responsabilidade. Eu, como passista, não tenho como saber. A espiritualidade, sim. Mas aí, se perguntar se já fez isso, já fizemos isso. Algumas vezes. É um passe à distância, mas um passe à distância física, usando a pessoa que está ali
com ponte, porque ela conhece a pessoa e ela mentaliza aquela pessoa estando no lugar dela e isso é possível. O passo de distância pode ser O passo a distância pode ser mental, a irradiação. A gente faz irradiação. Aí, pelo nome, a gente mentaliza que está indo na casa da pessoa, e mentaliza que tem uma equipe espiritual limpando a casa toda, os vértices, fazendo a faxina, mudando a cor, e mentaliza que a pessoa está recebendo, tem psicólogo conversando com ela, tem magnetizador dando passe. Isso a gente mentaliza tudo isso. Podemos ir? Fluidificação, magnetização da água. É um assunto que gera não uma convergência, mas tem casas em que os médiums ficam abraçados com as garrafas, magnetizando as águas com seus fluidos. A espiritualidade diz o seguinte: a magnetização da água, com médium ou sem médium, ela é feita diretamente pela espiritualidade. Você está destampada? Não precisa estar destampada, porque a tampa que está lá é material, assim como o fluido também é material, uma forma vaporosa. Então, ele passa pela tampa. Assim como os espíritos, que o perispírito é um fluido condensado, eles passam pelas janelas ou pelas portas, pelas paredes. Porque ambos são matérias. Uma matéria sólida ou outra matéria vaporosa. Então, um não é resistência para o outro. O fluido espiritual penetra na garrafa, penetra na água. E existe uma equipe espiritual de magnetizadores para fluidificar. E quando distribui em copinho, poxa, quem vai receber o quê? Isso é logística espiritual. Você vai pegar água e queremos crer que aquela água vai ter o remédio, o medicamento necessário para as suas necessidades. Mesmo tendo 20 copos, você vai dosando ali, os espíritos vão dosando ou põe na hora. A gente não sabemos como eles fazem isso. Mas que chega, porque na mesma leva, cada um relata um gosto da água. Um relata gosto de éter, outro relata gosto de terra, outro relata gosto de nata, outro fala que o gosto da água é ruim. Na mesma leva, tem sentimentos diferentes. Por quê? Porque o fluido imantado em cada copo d'água foi diferente para cada necessidade. Isso é eficaz? Muito eficaz. A água é um excelente condutor. Pega um equipamento elétrico, e eu já fiz isso, começou a pegar fogo na televisão. Taca um balde de água dela para ver o que acontece. Eu quase saí, peguei fogo, explodiu tudo para cima de mim. Jamais façam isso. A água é um excelente condutor. Por isso que nós somos 80% água. Quando nós recebemos magnetismo, a nossa água interna está sendo enriquecida, entrando em ebulição, as moléculas estão vibrando. Oi? Essas casas que tem um local para você deixar a garrafinha d'água para levar, você não pode dar essa água para outra pessoa? Olha, a mesma coisa que você perguntar. No culto do Evangelho, eu posso botar uma garrafa d'água? Pode. Essa água vai ser dividida pelos membros da família? Sim. A necessidade deles é diferente? É diferente, mas é a mesma água. Não sabemos como é feita a distribuição. Isso eu não tenho resposta. Não tenho essa resposta. Agora, mal não vai fazer, né? Isso você pode ter certeza. Mal não vai fazer. Quem sabe se a espiritualidade já anteviu aquela intenção e estava enriquecendo aquela água de acordo com essa futura distribuição também. É uma possibilidade. É uma possibilidade que elas têm, gente. 5 minutos para acabar. Acabar o quê? 7h25. Mas peraí, eu tenho que ter que horas? 7h30. Mas o Felipe tem que ter que horas? Das perguntas. Não, eu tô perdido aqui. A gente começou a que horas? Faltam 5. Para acabar 1h30? É. Como é que é isso, gente? Sim, faltam 5, lá. claro, só. Vamos lá. Mas tu falou Não, daquele? volta, Não, tu volta, não falou volta. daquele. Volta um. Peraí. Aí. Isso. Chegou o final da reunião. O mentor espiritual recebeu, sorridente, feliz, e está encaminhando todos felizes. Quem? Os desencarnados? Todos. Todos estão recebendo abraço, inclusive os encarnados, e saindo. E Tonini recebe as últimas orientações. Vamos lá? Essa casa especificamente chama-se atendimento fraterno.
São conversas reservadas com alguém da casa para escutar as necessidades da pessoa, abrir o coração, por aí vai. Tem gente que faz antes, tem gente que faz durante, tem gente que faz depois da reunião. Eles fazem depois. A pessoa que vai fazer é uma pessoa que tem que ser muito hábil em escutar, mas também é uma pessoa muito intuitiva, porque já está sendo toda orientada pelos espíritos e já estão intuindo em quem vai vir, antecipadamente, e o que deve ser dito ou como deve ser conduzido. E aqui a fila lá fora. Vamos lá? Olha que sensacional. Olha que sensacional. Os espíritos não têm barreira. Eles, quando vão olhar as nossas necessidades orgânicas, fisiológicas, eles fazem um scanner, eles veem o órgão e aquele ponto daquela célula, aquilo que está fazendo você ter problema. Se for problema físico, eles vão buscar na equipe espiritual os remédios, manipular e vão inocular aquele remédio de uma forma de desejo naquela célula, naquilo que for possível ser curado. Porque as doenças de processos kármicos, aquilo que nós temos que espiar, essas nós temos que passar. Eles só podem aliviar a sensação, trazer menos dor, mais conforto, mais resignação. Então eles estão escaneando e vendo que esse senhor está realmente fisicamente depauperado. E eles vão fazer o que for necessário para minimizar a situação, ou curar ou melhorar aquilo que for permitido por Deus. Por Deus. Vamos lá? Esse caso, olha só. Essa moça chegou triste, sem razão aparente, sugada, vampirizada, seca. Chegou lá sem vontade nenhuma, relatando um mal-estar, uma falta de vontade de viver. Intimamente ela estava pensando em se suicidar, já pensou algumas vezes. Os espíritos olharam e falaram assim, o obsessor dela está lá fora. Eles foram lá medir e viram que era possível naquele momento fazer alguma coisa, ou tentar fazer alguma coisa. Era passível de alguma tentativa. Foram lá, buscaram ele, que estava ligado a ela lá fora. Ele passou a reunião toda lá fora. E olha como ele chegou aqui, ó. Vamos supor que seja o perispírito dele. Olha os dejetos, os miasmas, o lixo, a poeira, os maus pensamentos em volta dele. Ele, quando se aproxima dela, esses dejetos passam para ela. E ela passa a sentir o mal-estar que ele tem. Esse espírito era um obsessor de uma encarnação passada que queria que ela se suicidasse. Bom, dentro do possível, ela foi indicada para estudar, para mudar seus hábitos, para frequentar a casa, para trabalhar, para se reeducar. E esse irmãozinho aqui, ele foi magnetizado para receber uma descarga elétrica, como se fosse um calmante, para dar sonolência, e ele foi colocado para dormir. Enquanto ele foi colocado para dormir, ele vai ser magnetizado, trabalhado, e vão orar para ele. Quando ele despertar, aí que eles vão ver se ele vai ter condição de ser retido, se ele desejar, e ser tratado, ou não. Depende do livre-arbítrio dele. Porque uma pessoa que não pode ficar presa no recinto se não quiser. Então eles vão botando para dormir, acordou. Botando para dormir, acordou. E vão rezando, limpando ele, para que ele se saneie emocionalmente, para que possa ser recuperado, esclarecido e trazido para o lado de cá. Caso ele não queira, se abrem as portas e ele pode ir. E aí, ele vai voltar para aquela moça se ela não tiver feito o dever de casa dela, de se modificar. Mas teve um tempo para se trabalhar. Mais um. Chega ao final da reunião. Os espíritos visitantes, trabalhadores, parciais, caravaneiros, levam a sua equipe de volta para suas colônias, vão levando. Aqueles que foi possível o resgate espiritual são levados, outros são ficados para dormir em tratamento na própria instituição, na parte espiritual da instituição. Por isso, se há que ter muito respeito pelas partes onde são feitos preces e tratamentos,
porque são áreas de extrema asepsia espiritual. E estão voltando cada qual para o seu lado. Os encarnados estão indo para os seus lares, refeitos energeticamente, com desejos de paz, que levem um quinhão de amor para dentro da sua casa. Porém, se eles não tiverem a conduta de mudança das suas vidas, nada mudará em relação ao que era. Então nós vemos pessoas que são verdadeiros caminhões cegonha. Conhece caminhão cegonha? Cheio de carro? Carregam aqueles 300 espíritos nas costas. Não largam eles. Teve uma reunião que a gente fez um processo de esclarecimento, e o espírito, escutem assim, vocês nunca vão esquecer isso, o espírito pediu, pelo amor de Deus, para a gente ajudar ele a sair da casa daquela pessoa encarnada, que mentalmente o vampiriza. Não deixa ela ir embora. Pelo amor de Deus, me tira daquela casa. Socorro, ela está me chamando. Eu estou indo. Vai ser chupado. E a gente rezando para romper os vínculos, para tentar trazer ele, para ele ficar numa sala estanque magnética, para que não tenha mais aquela sensação e que ele possa ser trabalhado fidedignamente. Gente, eu acho que eu não tenho mais tempo para pergunta, né? Eu espero que... Oi? Pode haver pergunta. Pode haver pergunta. Quem tem alguma pergunta? Esses espíritos que você está falando, esse aspecto que você comentou agora, normalmente são os familiares da própria pessoa, né? Também um pode. marido, um filho, uma mãe. Você teve 50 encarnações. Quantos maridos você teve? Não sei. E quantas mulheres você teve? A parentela espiritual só aumenta com as encarnações. Por isso que nós temos... Abel, ela está me perseguindo há muitas encarnações. Mas eu já estou na fila para a próxima encarnação, quero vir junto também. Eu só não quero vir como mulher. Então eu tenho isso. Quando eu desencarnar, eu vou ter quantos maridos na espiritualidade? Você vai ter amores. Irmãos, amigos, amores. Cada vez mais. Mais pergunta? Deixa eu gostaria de fazer uma pergunta em questão de desobsessão. Numa sessão de desobsessão, esse espírito que foi trabalhado ali, né, ele é merecedor, né, de estar ali. Ou não? Ele é elegível para ali. Elegível. Muitas vezes, eles são caravanas que os pegam, porque eles estão num ponto de ser esclarecidos. Eles já podem ser esclarecidos, é uma possibilidade boa. Eles serem elegíveis a serem tratados. Ao longo da reunião, alguns se rebelam e querem ir embora. Sim. Mas são feitas. Sabe como a prefeitura passa aqueles ônibus e vai sair pegando aquelas pessoas na rua para levar para os dormitórios? É mais ou menos assim que é feito. Eles passam um aparelho e vão vendo que aquela pessoa já pode receber um amparo. E são levados, mas vai depender da vontade deles. Sim. Muitas vezes eles são trabalhados, levados para dormir, e são outra reunião, eles vêm de novo e por aí vai. Ah, tá. Porque no trabalho de desobsessão, eu, na minha opinião, né, no que eu vejo, no que eu já li, né, eu sempre acho que aquele obsessor ele vai voltar. Olha só, tem dois tipos de trabalho que é bom de segregar. Tem um trabalho de esclarecimento, que são as pessoas necessitadas, que estão mais brandas, já estão sofridas, já estão mais curvadas, estão menos resistência. Isso é um trabalho de esclarecimento, é um trabalho mais fácil. Desobsessão é uma puxada. É assim. Tem um obsessor com ele. Eu vou mentalmente, a equipe vai mentalmente na casa dele, puxar esse obsessor para ficar à força, para conversar com ele. Esse obsessor, ele está na flor da raiva, da ira, da sede de vingança. A energia dele, a força, é muito maior. Esse é muito mais difícil de você conversar. Sim. E dobrar no primeiro momento. Esse está no auge da fúria. Os outros estão mais submissos no esclarecimento. São formas difíceis. Essa puxada é muito mais difícil e às vezes muito agressiva. Os espíritos, eles são chamados de ruins, eles fazem construções aqui na Terra, igual os espíritos bons fazem hospitais,
recorrente. Vamos lá. Vamos falar de pactos. Pactos. Vamos falar que você vai fazer oferta a algum espírito, A, B, C, D, o nome que for, ou não importa, desde que você arrume um emprego tal, que você mate a sua sogra, que você derrube o seu chefe para ocupar o lugar dele. Esse favor que você pediu, se a pessoa contrária estiver fragilizada, ela pode ser obsediada e acontecer algo nesse sentido. Você assinou um contrato com alguém. Quando você desencarnar, você vai pagar alguma coisa. É recorrente o relato, em reuniões mediúnicas, relatos de feudos espirituais em que os espíritos são tratados como escravos e como gados, em que eles ficam em celas magnéticas, em que o senhor feudal tem o controle vibratório para ver se eles querem fugir ou não, e eles são escravos submetidos a torturas. Como que o espírito se submete a tortura? Eles relatam agulha debaixo da unha, relatam chicotada. Como que o espírito relata chicotada? Indução mental. Eles estão numa frequência tal, e aquele senhor feudal, que é o senhor daquela construção toda que toma conta dele, é superior mentalmente a ele e o induz a pensar que ele está sendo chicoteado, sofrendo, e ele sente. O que sente? A mente dele sente. E ele sente sendo torturado, flagelado? Sente. Se aparecer sendo cortado o dedo, ele vai sentir? Vai sentir. Indução. Então, existem construções várias espirituais, de espíritos que avocam para si o desejo de terem escravos, fizeram isso com ele, ele quer fazer também, e querem ter os seus feudos. Isso existe. O que acontece? Essas caravanas fazem um esquema, não podem pegar o chefe, vão pegando os escravos e trazendo para a reunião. Nas reuniões que trazem esses escravos, eles relatam um pavor extremo de serem descobertos pelo Senhor, que os irá castigar depois. Um pavor extremo. E vai enfraquecendo, tirando, até que há uma situação vinculada ao amor, trazendo uma pessoa, um ente querido, a mãe, o pai, o avô, ou a avó, para ajudá-lo, para quando pegarem o senhor feudal, trazer ele naquelas espumando de raiva, tenha alguma situação periférica que possa desconstruir aquela raiva, aquela ira, que chama-se amor. Algo que há muito tempo ele não sentia. E são os afetos que passaram. Às vezes são buscados milênios atrás, espíritos vêm travestidos de roupas de milênios atrás para convencê-lo, ajudá-lo a ele ser resgatado. Ele só vai ser resgatado se ele quiser. Então é verdade, existem várias. Mais alguma pergunta? Sr. Ernesto, por favor, as diferentes práticas religiosas têm alguma influência nos procedimentos? Tem. Obviamente que quando você acredita, o processo fica mais fluido, mais equilibrado. Se a gente acredita que a espiritualidade está aqui e ela está nos ajudando, você se submete mais e você cria menos resistência. Agora, a gente afirmou que em todas as casas, independente da religião, de amor com boas intenções, os espíritos estão atuando. Mas existem algumas resistências pelo fato deles não acreditarem. Isso dificulta, mas não inviabiliza o trabalho da espiritualidade, que fazem de um jeito ou de outro. Entendeu? Tendo a consciência fica muito mais fácil, fica muito mais real, sem obstáculo. A pessoa que teve uma existência corpórea como evangélico, católico, não importa, ao desencarnar e ser auxiliado, ela vai ser encaminhada para esses locais para ter uma facilidade maior de comunicação? Aí, esse é um problema. Você sabe, vou relatar uma vivência nossa. Estávamos nós numa reunião mediúnica. Antes de começar o processo de incorporação, eu fiquei surtado, porque eu vi simplesmente uma legião de freiras
entrando na sala. E aí você começa a falar, eu estou maluco? Eu sou louco? O que as freiras estão fazendo aqui? Aí começou a dar passividade, 1, 2, 3, 4, eram 5 pessoas simultâneas dando passividade e 5 esclarecedores. Todos da mesma falange, todos eram pessoas que estavam escondidas num local em que foram, no passado, atendidos por essas freiras. E esses espíritos, para facilitarem o processo, eles se travestiram de freiras para dar uma fidedignidade e calibrar e chamar, para dar confiança a elas para nos virem. E foram trazidas assim. Então, respondendo a sua pergunta, existem espíritos evoluídos que se vestem de padres para auxiliar aqueles católicos ou de pastores para auxiliar aqueles, para dar uma fidedignidade, uma confiança? Sim, existe. Não, a espiritualidade quer ajudar, não importa com que vestimenta, com que roupagem, onde quer que seja. Então, se ele foi pastor na terra, mas hoje ele está liberto, o espírito evoluído, para ajudar, ele põe a roupagem de pastor e vai lá para puxar aquele rebanho e levar para o bem, naquilo que ele acredita hoje. Todo lugar de intenção boa tem espiritualidade atuando diuturnamente, acreditando os encarnados ou não. Deu para entender? Mais alguma pergunta, gente? Na internet alguma coisa, não? Poxa, então, Felipe. Na internet tem um elogio da moça Mendes, agradecendo o palestrante. Ah, moça? E da Berta Monteiro, falando que todos os espíritas, dirigentes de casas, deveriam assistir essa palestra para ter uma noção de como funciona, né? Pois é. Talvez com uma pessoa assim mais equilibrada, né? Na verdade, eu ali sou uma casa espírita. Acho que todos os tempos onde tem amor, a intenção de ajudar, mesmo precisa ter cuidado, porque estão à espreita de todo mundo. Vão a velório? Não vão ficar contando piadinha do morto, não, gente. Vocês rezam, tá? Reza pro desencarnado, faz uma prece. Porque é intolerável para eles escutarem, ficando lá perturbados, escutando piadinha ou falando mal dele, dos desencarnados. Às vezes, até uma outra coisa que é interessante reforçar, o Ernesto falou, a respeito que às vezes a gente faz papel de chato numa casa. Olha, faz silêncio, silêncio é prece, porque não tem a dimensão da quantidade de espíritos que são trazidos. Eu brinco, se numa casa que recebe 100 pessoas, se cada um trouxer só o seu mentor, não estou nem falando de um obsessor, de nada, já são 100 espíritos, mais a egrégora da casa. Então, a gente, às vezes, já teve uma casa pequenininha, mas não sabe a quantidade de espíritos que ali utilizam como um pronto-socorro espiritual. Cada casa em uma localidade, a Guteia, o IPISA, a CEF, as igrejas, são pontos de luz que socorrem espíritos, auxiliam de alguma forma. E as pessoas às vezes vão para uma casa, isso acontece muito na Umbanda, eu brinco, para trazer a pessoa amada, para a solução dos problemas. E quando a solução está dentro de nós, através da reforma íntima, da nossa modificação, da higiene mental, da transformação da consciência, como o Ernesto veio falando a todo instante. Legal, gente. Acabou? Agradecemos a todos a paciência de escutar. Não é todo mundo que está disposto a ter a paciência para me escutar. Então, agradecemos. De verão, né? Obrigado ao Felipe por ser corajoso de me convidar. E até a próxima. Muito obrigado a todos.